Você já se perguntou o que duas doulas conversam entre um parto e outro? Pois bem, eu sou a Jaque. Eu sou a Júlia. E este é o Parto e Outras Drogas. O podcast bate-papo, sem papas na língua, entre duas doulas e amigas, que traz como conteúdo percepções a partir de situações reais vivenciadas por nós. Aqui você encontrará reflexões filosóficas, históricas, existenciais, políticas, espirituais e transcendentais sobre o amplo universo do parto e outras drogas mais. Comecemos pelo começo, Ju. Da onde veio essa ideia de fazer um podcast chamado Parto e Outras Drogas? Olá, a quem nos ouvem. Primeiro, o podcast veio, na verdade, com a ideia de compartilhar as conversas que a gente tem. A gente sempre ficou muito empolgada com as conversas que a gente tem. A gente sempre fica empolgada com as conversas que temos, porque sempre são conversas muito reflexivas, bem filosóficas e bastante críticas, né? Assim, no sentido de que a gente não tem uma assistência obstétrica que é realmente boa. Então, a maioria dos partos que a gente acompanha, a gente sempre tem questões aí para dividir, enfim. E ainda assim, mesmo os partos que a gente atende, que são maravilhosos, esses sim, a gente quer ainda mais compartilhar as experiências vivenciadas, tudo aquilo que a gente observou e aquilo que a gente sentiu durante o atendimento, as coisas que a gente sentiu falta e as coisas que a gente achou que foram bons insights. E a partir daí a gente sempre teve conversas muito interessantes, muito frutíferas e conversas que realmente merecem ser compartilhadas com as pessoas. E a ideia do podcast veio daí. Mas o nome, Parto e Outras Drogas, foi um achado num dia que a gente estava, inclusive, com um outro amigo nosso, Jackson, muito querido, ele estava ouvindo as nossas histórias de parto. E a gente estava relatando, foi bem numa época que eu atendi um parto que a mulher estava realmente, parecia que ela estava indo assim para uma balada. Ela estava muito empolgada com a experiência de estar vivenciando o trabalho de parto, né? Ela tinha muita curiosidade de saber como era sentir o trabalho de parto todo. E no trajeto entre Ouro Preto e BH, a bolsa dela rompeu. E logo que a bolsa dela rompeu, ela ficou muito, muito, muito empolgada que a bolsa dela tinha rompido e ela estava muito focada nas sensações, assim, né? Ela estava sentindo tudo muito à flor da pele. E as contrações começaram a intensificar logo após o rompimento natural da bolsa. E ela começou a dormir entre as contrações. Foi incrível, realmente. Ela teve uma experiência bem diferente da maioria das mulheres que costumam dormir entre as contrações. Ela estava numa intensidade, vivendo um momento de experiência interna tão forte que durante as contrações ela dormia profundamente. Quando ela percebeu, ela se deu conta de que ela dormia durante as contrações, ela começou a acordar e falar: meu Deus, eu tô dormindo durante as contrações. Nossa, eu vou ficar muito louca. Como alguém que estava empolgada pelo que estava por vir. E eu achei isso muito incrível, eu achei isso de uma abertura e uma expansividade tão grandes que não tinha como não me remeter a uma experiência psicodélica mesmo, né? Uma experiência de alguém que realmente parecia que estava indo para um lugar ficar muito louca, assim, né? E isso foi muito legal, porque isso possibilitou que ela vivesse esse parto, esse trabalho de parto, como uma experiência muito sensorial e com uma abertura muito grande, sabe? Para sentir os processos, né? Do corpo dela, do próprio organismo. Acabou que foi um parto, assim, bastante rápido, porém bastante intenso. E então o nome veio desse relato que eu estava contando no dia para a Júlia. Então, assim, o nome Parto e Outras Drogas veio dessa percepção de que o parto é uma experiência transcendental, é uma experiência bastante ampla no sentido sensorial, no sentido perceptivo, e que é uma experiência de uma magnitude sensorial muito ampla, né? Então, o nome veio justamente daí. Amiga, e é interessante a gente pensar, né? Porque assim,
Assim como você falou, no parto tem vários booms, né, de hormônios ao longo das etapas do trabalho de parto. Então, são muitos hormônios envolvidos, adrenalina, cortisol, ocitocina, prolactina, endorfinas, né? E já vou puxar o gancho, amiga, aqui para o que é droga, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então, a OMS fala que é qualquer substância não produzida pelo organismo que pode atuar sobre o sistema nervoso central, provocando alterações no seu funcionamento. Então, quando a gente pensa na palavra droga, poxa, abre-se um mundo, né, de possibilidades aí. Mas se a gente vai pensar como uma substância que age no sistema nervoso central, poxa, o parto, propriamente digo, também é uma droga, né? Ele não é produzido de forma externa. Quando o parto acontece de forma natural, né? Porque existem várias intervenções obstétricas, uso de ocitocina, uso de misoprostol, que é o Citotec, né? Para induzir o parto também, é uma droga externa. Então, assim, tudo quanto é substância que tira, que modifica o estado de consciência, né, que altera o estado de consciência, é uma droga. Então, poxa, o parto também é uma droga. Não só os que alteram o estado de consciência, né? Porque os fármacos aí estão aí pra. Afinal de contas, a farmácia se chama drogaria, né? Então, assim, não só os que alteram o estado de consciência, mas assim, e os partos massivamente têm sido. Tem tido esse movimento da incorporação das drogas, né, na assistência ao parto, e muitas drogas, né? Você sabia que a palavra obstetrícia vem da palavra ópio? Tem aquele livro Bruxas, Parteiras e Enfermeiras, e aí fala que a palavra obs vem do ópio, do opioide, porque as parteiras antigamente, né, lá atrás, antes da queima as bruxas, elas andavam até inclusive com um cinto, e nesse cinto tinham várias doses de ópio, que era exatamente para, né, sedar, para contribuir aí para determinados partos. Olha que interessante. Então, assim, claro que tem essa história, né, e como tem também a palavra obstário, que é o que você falou, que é o do cuidado, né? Mas enfim, olha que interessante. E assim, as drogas fazem parte da história da humanidade, né? Isso é legal a gente colocar, porque depois que teve a guerra contra as drogas, né, que foi encabeçada aí nos Estados Unidos, depois, enfim, aqui no Brasil também, criou-se uma cultura, né, de que algumas drogas são extremamente maléficas e que acabam não só com a saúde, mas com as famílias, né? Mas essa história é exatamente uma construção social, assim, dependendo de quem está no comando, né, de definir quais drogas são usadas para quem, né, quais são os objetivos. Porque se a gente pensa ao longo da história, que é o que você acabou de trazer, né, amiga, o uso terapêutico das drogas e recreativo sempre esteve presente na história da humanidade, né? Então, e eu acho legal a gente definir isso. O que é um uso terapêutico e o que é um uso recreativo, né? Então, por exemplo, se a gente pega as drogas exógenas, né, que não foram feitas dentro do corpo humano, então a gente pode pensar tanto em drogas que imitam os nossos hormônios, né, assim como a ocitocina. Então a gente percebe a ocitocina sintética aí no parto, que é externa, né, que é muito diferente da ocitocina interna que a gente produz, porque a ocitocina interna ela tem duas vias, né? Ela tem uma via endócrina, que é realmente responsável pela sensação de prazer, de amor, a molécula do amor, né? Então é quando a gente tem relações sexuais, a química, né, responsável pelo orgasmo, pelos vínculos afetivos, né, pela contração do parto. Só que ao mesmo tempo, essa ocitocina, quando ela é produzida dentro da gente, ela tem também um papel de neurotransmissor. Então, ela tem duas vias. Só que quando essa droga ela é externa, ela é sintética, ela não tem a via do prazer. Ela é somente para a contração uterina, né? Então, olha só, uma mesma substância produzida de forma endógena, né, que tem efeitos sobre o sistema nervoso central, e também tem ela de forma exógena. Da mesma forma, tem a serotonina, como
forma endógena e exógena, né, amiga? Então, quando a gente percebe aí pessoas que têm depressão, estados depressivos, então tá sempre buscando aí medicações que inibem, né, o sistema nervoso e que trazem melhor sensação de prazer, de relaxamento. Então, são drogas exógenas que imitam as drogas endógenas, né? Da mesma forma, adrenalina, cortisol, né? Então, pessoas que estão em estado inflamatório, que fazem tratamentos com cortisol exógeno, né? Enfim, a própria adrenalina que é usada muito na medicina de forma exógena também, né? Quando tem, por exemplo, uma parada cardíaca. Enfim, a prolactina, que também pode ser sugerida em casos, por exemplo, que a mãe não está produzindo leite, né, o suficiente para o bebê. Só para situar os iniciantes aí, que todas essas drogas que a Júlia falou são produzidas dentro do nosso corpo de uma forma natural, orgânica, assim, né? Então, a própria adrenalina está presente no parto, a prolactina, tudo na amamentação, a ocitocina. Então, todos esses hormônios, neurotransmissores, substâncias, enfim, tudo junto e misturado é produzido nesse coquetel hormonal que é liberado durante o parto, a amamentação, a gestação, o ato sexual, né? Então, é isso. E é engraçado, né, amiga? Me veio aqui, te ouvindo agora, que o uso terapêutico e o uso recreativo, eles se misturam, né? Tem muitos profissionais, eu tenho estudado muito sobre a cannabis, né, na saúde da mulher, da ginecologia e da obstetrícia, e eu tenho conversado com alguns médicos que são prescritores, né, de cannabis medicinal, e é interessante que a gente discute o seguinte: o uso recreativo e o terapêutico, eles se confundem, eles se misturam. Até que ponto, né, o uso recreativo ele também não é terapêutico? Então, da mesma forma você falou aí, né, que depende do ambiente para a gente produzir esses hormônios. Se a gente estiver num ambiente que está frio, tá, que a gente está com medo, que são pessoas que a gente não conhece, ou enfim, que a gente não tem realmente uma relação positiva e prazerosa com o ambiente, a gente não vai produzir esses hormônios, porque é uma resposta. Então, até pensando de forma assim que outras drogas, né, outras medicinas, que essa palavra até drogas e medicinas, amiga, eu fico assim, a que momento usar qual, né? Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. arrasou, é isso. Porque uma droga, enquanto poder poderosa, né, de positivo, para mim ela é uma medicina. Então, tudo pode ser usado enquanto medicina, né? Uma ocitocina, um prazer, um toque, um carinho, um chá bem forte, né, de canela, com, enfim, gengibre, cravo, outras plantas, outras fitoterapias mais, né? A própria cannabis é muito usada há muitos séculos no cuidado da saúde da mulher, então, de forma terapêutica. Só que quando a gente fala de forma recreativa, né, também é um autocuidado, né, amiga? Então, o uso terapêutico de quem para quem? Não é somente o médico, né, que pode, que tem essa capacidade, vamos dizer assim, de identificar o que é interessante naquele momento ali para aquela mulher, né? Talvez eles tenham essa capacidade mais técnica, né, de medicações mais, de drogas mais exógenas, né? E aí, quando a gente pensa na história da humanidade, indo naquele link, né, que as drogas estão na humanidade há muito tempo, quem que eram as pessoas que faziam cuidado de saúde, né, de mulheres? Eram as parteiras, as benzedeiras, as raizeiras, né? E elas também usavam drogas de forma terapêutica, né? Só que drogas naturais. Sim, você falando me lembrou muito da história da Naoli, que a Naoli contou na última live, da mulher que ela estava atendendo e a mulher já estava com 39 semanas e ela ligou pra Naoli pra falar nada, assim, na verdade. Ela tava só ligando pra Naoli e a Naoli estranhou que ela não tava dizendo nada, né, assim, na ligação especificamente. Ela não entendeu o porquê, o motivo da ligação e ela resolveu perguntar. E aí essa mulher que estava grávida virou e falou que tinha tomado uns cogumelos. E aí, na hora, ela falou que ela mesma fez querendo ou não, um julgamento, assim, né? De valor, no sentido de ter feito, de não ter feito uma boa escolha, assim, né? Naquele momento. Mas
logo depois dela ter enviado o assistente dela, que ela tinha uma assistente não, né, uma aprendiz de parteira com ela, que foi enviada para ver como que essa grávida estava, ela não estava sentindo contrações, e essa aprendiz ligou para ela falando, Nauli, corre aqui, para ver como ela tá, assim. Nauli chegou, ela estava deitada no chão muito bem, assim, e o neném já estava nascendo. Foi um trabalho de parto de duração de 1 hora, e ela não teve contrações dessas que a gente fica achando, né, que a mulher tem que ter para parir, que é essas que ela grita, né, que ela pede socorro, enfim, que ela se acaba na dor. Não teve nada disso. E aí, a Naoli viu esse neném nascer e ela relatou que foi um grande aprendizado para ela, assim, foi realmente um ensinamento. E aquela mulher escolheu intuitivamente uma medicina para ela, porque foi algo que ela tinha familiaridade, e foi algo que em algum momento ela sentiu que faria bem para ela e fez realmente. Isso não tem como ninguém negar. E não tem como nenhum juízo de valor negar que foi bom para ela, porque realmente o trabalho de parto dela foi ótimo. Inclusive, a Naoli falou que ela quase não teve sangramento depois no pós-parto. E é isso. E, assim, óbvio que o que eu estou dizendo com isso é contando uma história para que a gente abra a nossa mente mesmo, né? Não estou recomendando que ninguém coma cogumelos com 39 semanas. Mas a gente pode sim pensar que existem muitas medicinas que são por preconceitos, inclusive raciais, mas também culturais e achismos, né? A gente tem aí uma construção mesmo cultural na base desses preconceitos, assim. O uso da cannabis, por exemplo, ela é muito pautada em um preconceito racial, né? Porque a maconha, ela veio sendo utilizada no Brasil pelos negros, né? Por pessoas pretas. E isso foi muito mal visto e é mal visto até hoje. A Júlia citou, né, a guerra às drogas, e eu acho que passa muito por esse campo, né? Por um campo de uma luta contra o preconceito racial. Exatamente, porque a gente está falando de relação de poder, né? Hoje, quem são as pessoas que podem prescrever drogas, né, externas, drogas exógenas? Médicos. Quem pode prescrever medicações são médicos, né? Claro que, assim, um suplemento alimentar, o nutricionista pode, o dentista também pode, né? O farmacêutico, né, também, inclusive o farmacêutico tem muito mais conhecimento para tal, mas o que eu estou querendo dizer é que é uma relação de poder. E quando a gente fala de saúde, nós somos os nossos maiores cuidadores. Então, esse exemplo que você deu, né, amiga, sobre essa mulher que escolheu sua própria medicina, ou seja, ela usou inicialmente como recreativo, né, como uso recreativo aí do cogumelo, e aí foi de forma terapêutica também, porque acaba que quando a gente escolhe uma droga de forma recreativa, a gente também está tentando diminuir ou, enfim, lidar com sintomas e sinais nossos, de questões nossas, que é exatamente o que a droga exógena faz, né? Tentar corrigir alguma coisa fisiológica aí dentro da gente. Então, isso é muito legal que você colocou, porque a relação entre droga e medicina, e quem tem esse conhecimento para indicar, prescrever, e aceitar, né, sendo uma droga lícita ou ilícita, realmente é uma relação de poder, né, de hierarquia. Então, por exemplo, a cannabis, né, a maconha, ela é usada aí há muitos anos na história do cuidado da saúde da mulher. O CBD, THC, CBN, né, o próprio DMT também, que é a molécula da vida, né, que é quando a gente morre, é liberada essa molécula, é a molécula que está na ayahuasca também. Então, são moléculas que o nosso corpo produz. Todas essas substâncias que estão nessas plantas, né, na maconha, na ayahuasca e tantas outras plantas mais, são moléculas produzidas dentro da gente, assim como a ocitocina. Né? Então, por que elas são proibidas? Exatamente por essas relações de poder, porque são tanto a ayahuasca, né, era usada pelos povos indígenas, tanto a maconha usada pelos povos africanos. Então, olha só, dois povos que aí na colonização do Brasil, né, e do mundo todo, elas foram subjugadas, né? Sim. E tem também, acho que não só a questão de poder, mas também tem uma questão que a gente não poderia deixar de citar, que é a questão econômica, né, do mercado, que é o grande mercado. Existe um grande mercado por detrás dos fármacos, das drogas, né, de modo geral.
E tanto as lícitas quanto as ilícitas, mas assim, principalmente as lícitas, né? Tipo assim, existe um mercado aí que, inclusive, até o governo se beneficia bastante, assim, dessas drogas. E do comércio, né, dessas drogas. São os que mais se beneficiam, né? São os verdadeiros traficantes, vamos dizer assim. Sim, são os senhores das drogas. Me lembrou uma coisa agora, né? Que a gente tem substâncias e substâncias, né? Que são usadas de forma terapêutica, que não são necessariamente consideradas drogas, como, por exemplo, os fitoterápicos, mas muitos remédios são feitos a partir de princípios ativos de plantas. Então, assim, as drogas, né, que são feitas em laboratório e tudo mais, a gente pode pensar aí que elas partem, inclusive, do princípio desse que a gente estava falando, né? Que a dose é o que vai fazer aquela substância ser um veneno ou um remédio. E existem muitas substâncias que são realmente tóxicas para o nosso organismo, se utilizadas em alta quantidade. E existem outras drogas que são consideradas drogas, mas que não fazem uma intoxicação, né? Como, por exemplo, a cannabis, que não tem uma toxicidade, digamos assim. Mas o cogumelo, por exemplo, tem. E se a gente pensar na ocitocina, ela não tem uma toxicidade, mas ela causa vários prejuízos quando usada de forma indiscriminada. Então, a ocitocina, como a Júlia falou, né, essa barreira do endócrino para o neurológico, né, que ela é uma droga de duas vias e que a gente precisa ter receptores de ocitocina para poder fazer a ligação desse hormônio dentro do nosso corpo para que ele realmente tenha uma funcionalidade. Quando a gente usa indiscriminadamente a ocitocina, como ela é utilizada frequentemente dentro das maternidades do Brasil, a gente passa por um processo de gastar todos os nossos receptores, né? E a gente acaba não tendo mais eles em um momento que a gente vai precisar de ter ocitocina em outros momentos. Tanto dentro do próprio trabalho de parto, como também no momento da saída da placenta ou após a saída da placenta no controle do sangramento pós-parto. Então, a gente precisa pensar também que as drogas, né, que são endógenas, né, que são essas que a gente produz no nosso próprio organismo, tem um porquê da quantidade que a gente produz, né? Então, quando a gente pensa em trabalho de parto, por exemplo, trabalho de parto prolongado, que tem as contrações curtas ou contrações muito espaçadas entre uma e outra, aquela fisiologia daquele parto, daquela mulher e daquele bebê, daqueles dois organismos que estão trabalhando em conjunto, tem um porquê de acontecer dessa forma. E até onde a gente puder, é muito interessante que a gente respeite a fisiologia dessa produção endógena, para que a gente tenha resultados mais positivos, né? E hoje a gente realmente não tem resultados muito positivos, a gente vê acontecendo muitas coisas e a gente culturalmente entende o parto como um evento perigoso, de muito sofrimento, muita dor, enfim, e que a mulher precisa ter coragem para querer parir ou para decidir que vai parir. E justamente por isso, assim, porque muitas drogas têm sido utilizadas sem consciência, sem muito conhecimento, inclusive, porque a gente precisa de estar em constante atualização. A própria ciência já recomendou, ao longo do tempo, muitas drogas que hoje são altamente prejudiciais e a gente sabe o quão maléficos são para o nosso organismo, inclusive para a gestação. A ciência já recomendou cigarro para ansiedade. Então, assim, de rir mesmo, né? Porque a gente precisa estar em constante atualização, em constante estudo e também despertar, ligar esse estado crítico em nós. Porque acaba que a ciência, ela foca num ponto, né? Num grupo de pessoas, em determinado lugar, em determinadas condições. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico que é contextualizar aquela resposta, aquele resultado. Por isso mesmo que a ciência não para, por isso mesmo que a gente tem que estar sempre se atualizando, participando de congressos e principalmente conversando com quem usa essas substâncias, né? Sim, sermos corresponsáveis, né, pela nossa saúde, pela nossa integridade física e emocional, porque eu sinto que a medicina também tirou muito a nossa autonomia mesmo, né, no sentido de poder de escolha e até privatizou muito o conhecimento, porque o conhecimento também se tornou um comércio e essa também foi uma grande questão, né, da caça às bruxas, que tinham muitos conhecimentos e acabou que historicamente isso passou a ser mais interessante para
para que esse conhecimento ficasse restrito a um pequeno grupo de pessoas, né? Homens, no caso. Mas é isso. É isso mesmo. Nossa amiga arrasou nesse comentário, porque a caça às bruxas, né, como que foi? Antes, lá no século XV, veio junto à escola de medicina, né? Foi a primeira escola de medicina que somente homens participavam, né? Junto aí com o poder do cristianismo, eles caçaram todas as mulheres que tinham muitos conhecimentos, né? Conhecimentos sobre a fisiologia, conhecimentos sobre a fitoterapia, né? Sobre, enfim, o que se caracterizava saúde. A Organização Mundial da Saúde fala hoje, né, que é um bem-estar físico, psíquico, emocional, social, cultural, né? Então essas mulheres lá atrás faziam esse tipo de cuidado, usavam medicinas, né? Usavam tanto de medicinas exógenas, né, das plantas, dos banhos, enfim, das pedras, como também pelo conhecimento integral da saúde da mulher, né, no indivíduo, elas também sabiam lidar com essas drogas endógenas, ou seja, com a cascata de hormônio, né? Então, se elas percebiam que a cascata estava indo por uma via que não estava tão interessante, elas conduziam pela experiência do corpo, né? E não simplesmente intervindo, elas faziam com que esse corpo buscasse essa autonomia que você está falando, desse autocuidado. E aí, nessa escola de medicina, o que ela fez, né? Inicialmente, ela queimou tudo que era conhecimento dessas mulheres e se instaurou uma nova forma de cuidado. E uma forma de cuidado que não vê o corpo integrado. E aí, por isso mesmo, não consegue ver a cascata de hormônio integrada, né? E essa forma de cuidado se estabelece até hoje. Então, vê lá o trabalho de parto, o trabalho de parto parou, vamos colocar ocitocina. Ele se resume à abertura do colo do útero, né, assim. Sim, e assim, quantas vezes, né, amiga, a gente já viu mulheres com 10 centímetros de dilatação indo para cesariana porque o bebê não desceu, né? Porque o bebê estava alto, porque não teve passagem. Ou seja, é só a dilatação? O que será, né? Por que será que esse bebê não estava descendo? Então, assim, é uma incapacidade de realmente entender, né, como que funciona essa cascata de drogas endógenas e como essas drogas exógenas podem realmente contribuir de fato e não simplesmente só ir lá e interferir pontualmente, né? Você me falou uma coisa que eu lembrei do último livro do Michel Odan que eu li, que foi sobre o camponês e a parteira, uma alternativa à industrialização do parto e da obstetrícia. E do parto, eu acho que é. Eu não lembro o nome agora. Mas, enfim. O Michel Odan fala sobre o uso da banheira em trabalho de parto. Ele não recomenda que a banheira seja utilizada em todos os partos e, principalmente, em qualquer momento da fase assim, do trabalho de parto. Ele recomenda que o uso da água quente, da banheira mais especificamente, né, da água quente, da imersão em água quente, seja utilizada nas mulheres que não conseguem desligar. Então, eles falam que essas mulheres que vão para um trabalho de parto mais prolongado, geralmente, e que o uso da imersão em água quente ajudam elas a relaxar e a sair um pouco do controle e ligar o outro sistema, né, deixar que outra parte do nosso cérebro protagonize a etapa do trabalho de parto que ela deve protagonizar. Então, é muito interessante da gente pensar nisso mesmo que você está falando, assim, né? Que o trabalho de parto, a gente precisa realmente ter compreensão das nossas drogas endógenas para que a gente consiga dançar com elas, né? Que a gente consiga realmente entender qual é o ritmo dessa dança e para que a gente consiga propor, né? E promover passos aí para essa dança que sejam possíveis, que sejam harmônicos, que estejam dentro do ritmo daquela música que está sendo tocada, né? Então, assim, eu acho que é um pouco por aí a discussão também. E olha só que interessante. A água aí, então, foi usada como droga, né, amiga? Totalmente. Foi totalmente. Foi como uma regulação das drogas, foi uma intermediação, assim. E eu acho que é interessante também falar, assim, né, que muito
o nome, né, parto e outras drogas, veio desse lugar, justamente, do parto ser uma experiência transcendental também, de o parto ser uma experiência de abertura de corpo e mente, do parto ser uma experiência transformadora, movedora de águas, de sentimentos, ser uma possibilidade, uma via, inclusive, de experiência de cura. Então, o parto, sendo pensado dessa forma, né, a gente consegue entender o porquê de muitas mulheres que, na fase de transição do trabalho de parto, ficam, assim, com um semblante muito maravilhoso, assim, que realmente você fala, nossa, deve estar muito legal. Amiga, eu lembrei de uma gestante que eu acompanhei e aí vinha contração, ela estava sentada assim na cama e com os braços, com as mãos atrás, assim, sabe? Levantando o seu tronco, assim. E aí vinha uma contração e ela abria a boca, assim, ela relaxava e a lágrima escorria no cantinho do olho dela. E aí passava a contração e ela falava: ai, que viagem! Então, o nome vem disso, assim, o nome de parto e outras drogas vem dessa totalidade, assim, do assunto que envolve o próprio parto como uma experiência psicoativa e também como essa experiência que a gente tem tido dos partos da introdução de outras drogas mesmo no parto, né? Desde as lícitas que acontecem dentro do hospital e também as ilícitas, por que não falar sobre elas, né? Não, e são experiências realmente assim, prazerosas e transformadoras, né, amiga? Porque eu costumo falar que o parto, ele é um processo de meditação incrível e extenso, assim. E que, né, a gente pode fazer um paralelo para uso de drogas, né? Sendo drogas ilícitas, né, como o LSD, o DMT, né, o êxtase, enfim, a cannabis, né, a maconha, como também com drogas lícitas, né? Por exemplo, o álcool, o próprio álcool, né? Dentro da parteria tradicional, não lhe traz muito isso pra gente, que parteiras usam as garrafadas, né? Garrafadas com cachaça e muitas ervas quentes. Que mais? Usar o próprio vinho. Gente, a gente não tá falando aqui para gestantes beberem durante a gestação. A gente tá falando de álcool enquanto medicina para realmente trazer um relaxamento naquele momento que seja interessante para a mulher entrar dentro do processo dela, né? Então, por exemplo, a cachaça, o vinho, né? Como as drogas lícitas aí. E aí, então o processo de parto, ele é um processo que você sabe que você vai entrar, você não sabe quanto tempo que vai durar, você não sabe como que vai ser, né, a intensidade, porque como a Naoli fala, são muitas camadas, né? O parto tem a dor? Sim, é uma camada. Pode ser que seja, né, uma camada, mas existem tantas outras camadas, e você não sabe como você vai sair, mas que você vai sair transformada. Eu acho que essa é a grande questão, assim. E me veio, amiga, um parto que eu acompanhei, domiciliar, que foi com parteira tradicional. E ela falou uma coisa que eu achei tão maravilhoso e interessante. Ela falava assim, cada dilatação, centímetro de dilatação, Júlia, é uma porta, que somente a mulher tem a chave para passar por aquela porta. A gente, enquanto profissional, a gente vai estar ali do lado dela, né, proporcionando presença para estar junto com ela, para ela encontrar essa chave. Mas quem encontra a chave é ela, quem passa pela porta é ela. Então, trazendo essas drogas como medicina, pode ser que sejam exatamente para iluminar aí, talvez pontualmente, não são para todos, muito pelo contrário. Então essas experiências, elas podem sim ser transformadas em experiências super positivas, só que para isso a gente precisa de um ambiente confortável, né? Pessoas confiáveis, de baixa luz, de música, de som, de cheiro, né? De calor, de muito calor, de apoio, de carinho, de toque. Ou seja, a gente precisa de realmente entender o que de forma externa está interferindo no trabalho interno da mulher. Né? A mesma coisa acontece com uma droga, né, externa. Então, se a gente está num ambiente confortável, a gente curte a onda, né, amiga? A gente curte a vibe da cachaça, da cerveja. Se a gente não tiver, o que acontece? Da bad.
da bad trip. Falou tudo, Ju. E realmente a experiência é justamente essa, né? A gente tem que lembrar e voltar nas origens, né, daquela gestação e lembrar como tudo começou, né? E nós esperamos que tudo tenha começado em uma relação muito maravilhosa, de muito prazer e muito amor e muito calor e muito tesão e muito desejo de estar vivendo aquilo, né? Então eu acho que lembrar dessa origem faz a gente retomar um pouquinho do que deve ser, de como deve ser o parto, assim, né? De como deve ser essa ambiência, de quais pessoas devem estar ali, do que deve ser proposto ali para ser feito, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de consciência também, eu acho, né? Disso tudo. E acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para dizer ou isso é tudo, pessoal? Não, assim, a gente poderia ficar assim, né, eternamente aqui. Nós poderíamos conversar para o resto de nossas vidas, mas... O Parto e Outras Drogas é um podcast feito artesanalmente por mim, Jaqueline Lourenço e Júlia Menezes. Não temos roteiro, por isso nossas conversas podem tomar rumos inesperados, mas tudo está interligado. A edição de áudio é minha e a arte é da Dani Oliveira. Toda quinta-feira, às 20 horas, tem episódio novo disponível nas plataformas do YouTube e Spotify. Então, até semana que vem!